palavra tem que sair do bolso. A gente brinca com isso, né? Você tem que ser a palavra pronta, a carta viva que o mundo vai ler, não precisa fazer. Precisa preparar a palavra, você tem que estar preparado já com a palavra no coração, né? Imprimir a tua lei no meu coração, para não pecar contra ti. Glória. Pode deixar o fundinho aí. Você tem alguma música de preferência? Pela manhã. Maranata. Não, pela manhã foi ontem. Maranata, do Tom Molinari, Sim. hino cristocêntrico, que fala da volta de Cristo. Mas não é o tema hoje. Acho que eu vou amadurecer o de ontem, ficou um pouco no ar, assim, um pouco dos 3 pilares. E voltando ao amor de Cristo, e porque nós temos um coração idólatra. Eu refleti bastante ontem, eu revi de novo. Refleti bastante ontem. A gente vai evoluindo, né? Amém, amém. Ai, amo essa música. Ah, como eu amo o dia da tua vida. É lindo. Meu Deus. Se a gente ouvisse mais essas músicas cristocêntricas que falam do amor, do caráter de Cristo, da volta de Cristo, da cruz de Cristo, metade dos nossos problemas existenciais, abaixa só um pouquinho, metade dos nossos problemas seriam resolvidos já. Porque, como eu falei ontem, a idolatria é, antes de tudo, uma questão de adoração. Porque não amamos o próximo como a nós mesmos? Problema de adoração, problema de base. Vou falar um pouquinho disso hoje. Porque a gente foi feito para adorar. Se a gente não adora a Deus, a gente vai adorar alguma coisa. Como eu falei. A nossa essência é de adoração. Nós somos criados para isso. Então, se a gente não está adorando, ou acha que está adorando, mas não de forma correta, é um Deus customizado. É um Deus com D minúsculo que a gente inventou. Um Deus recortado da palavra. Isso. E falando disso hoje, falando sobre a verdade, o que é a verdade, seria até o título da pregação, né? O que é a verdade? Sabemos? Tudo coopera? E aí a gente já pode lançar, acho que dá para entrar em Romanos 8, 28. É uma boa base para entrar nisso. Porque lá fala, se vocês quiserem abrir aí, Romanos 8, 28. Vamos falar um pouco desse jargão que foi criado em cima de um versículo. Porque o que nós, como cristãos, fomos acostumados a fazer, ler o versículo isolado, pega como verso isolado e tem aquilo como uma verdade universal. Que sim, é uma verdade universal, mas tem que ser completado. A Bíblia não é um versículo, a Bíblia não é um capítulo, a Bíblia tem que se completar. A Bíblia tem que ser lida antes, existem livros antes, existem capítulos antes e existem capítulos depois. Que se a gente ler a versão completa, talvez aquela verdade que a gente achou que era verdade é um pouco mais profundo. Pode ler Romanos 8, 28 para nós? Gabi? Eu vou colocar a Gabi para ler. Eu vou colocar só o fundo musical dessa música para a gente ouvir melhor, tá bom? Sim. Pronto, é melhor. Fica melhor para a gente perceber sua voz. Coloca o instrumental, Maranata. Isso. Pronto, foi. Vou colocar a Gabi aqui para participar. Lê com bastante calma. Com bastante calma. Gabi, Romanos 8, 28. Com bastante calma. Bastante ênfase. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Pode finalizar. Mais um.
porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Predestinados a ser a imagem de Cristo, né? Então ele começa com sabemos. Lê o 30 aí. 30? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glória. Olha o processo. Então a gente já parte de onde? Sabemos. E a pergunta é, né? Tirando o jargão, né? Que os hinos cantam, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto. E vira um jargão. E agora tudo coopera, tudo é uma maravilha. Posso ser um vagabundo, tudo vai cooperar. Posso fazer qualquer coisa, tudo vai cooperar. Eita. Foi E o que não lê o início. Falando, né? O pastor Manuel estava falando, não, se Deus quiser, o assalto vai dar tudo certo. Morre gente, né? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. É jargão, é jargão. Até os bandidos usam jargão. Até um ateu, quando... Qual que é aquela piada lá? Quando o avião tá caindo, até o ateu fala por Deus, clama a Deus. Até o ateu grita por Deus, né? É. Então, o verso inicia com sabemos. E esse saber de Paulo não pode ser esquecido. A gente começa o versículo já de forma errada. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E não começa assim, começa com sabemos. E dá para o saber, né? Grego da época. Existem duas coisas, saber grego e o saber oriental, o saber filosófico e a verdade absoluta. A gente já entra nisso. Porque no final dos nossos problemas, quando o dia termina e quando a gente quer uma palavra de esperança, a gente fala, tudo coopera. Será que coopera mesmo? Tudo coopera? Se coopera, como coopera? É a pergunta que a gente não faz. E o que está no coração de Paulo quando Deus inspira ele a falar isso? E eu quero usar hoje o mesmo que eu falei ontem, dos 3 fundamentos, do tripé, quem não viu. Podemos chamar a primeira de teologia ou doutrina, o cara da teologia que sabe tudo. O da experiência, que roda no manto. E o da evidência, né? Que é o da materialidade. É o cara que faz, o fazedor e o cara que tem a vida prática. E se a gente se apega num desses extremos, num ou dois, como eu falei ontem, a gente cria um problema para si, para a igreja, para o mundo e para a sociedade. Para a família também. E toda a verdade de Deus, Deus gosta é um Deus trino, né? Ele gosta de 3. A gente olha o número 3 na natureza e sempre está observando a trindade nela. Deus gosta de colocar sua marca na natureza, na ciência. Quando o homem vai para a ciência, ele fica... Não tem como, se você realmente tem alguma base teológica, não tem como ir para a ciência, e os cientistas, alguns que se converteram falam, não tem como, só se você não quiser ver. Porque se eu for só o cara da teologia e da experiência e não tiver prática, eu não vou ser a Bíblia, eu não vou ser a carta viva que o mundo vai ler. Eu estou falando bastante isso com jovens nesses últimos dias. Porque avançar na teologia e avançar na experiência é mais fácil. Isso a gente consegue fazer nas 4 paredes, tanto da igreja quanto em casa. E a gente cria uma zona de conforto, como eu falei ontem. Então tem muita gente com a informação certa, com a doutrina certa, tá corretíssimo em tudo. Mas aquilo não leva a pessoa a uma experiência válida daquela informação que está só no intelecto.
Ou seja, eu leio a palavra, né? Ela é uma verdade para mim, entre aspas, não é verdade. Depois eu vou falar disso. Essa verdade que eu li me levou a ter uma experiência com Deus. Mas isso não salta para ninguém, isso não transforma o mundo, não leva para ninguém, não faz diferença no mundo. E quando a gente evolui para a parte prática, que é a mais difícil, só que não pode ficar só nela, senão a gente começa a praticar coisas e sem a palavra e sem a experiência começa a ser coisas vazias, obras vazias. A obra sem fé, a fé sem obra é morta. Só que a obra sem a doutrina e a informação certa, me desculpe os católicos que estão ouvindo, mas não tem como. Só fazer sem ter a doutrina e a informação correta, não que a gente tenha a verdade absoluta, mas a gente caminha, né, para a reforma, para o que Lutero sempre falou, daqui a pouco eu cito ele. Porque quando João fala na sua primeira epístola, né, ela fala sobre o verbo que se fez carne. Então ele fala sobre o que os meus olhos vi, não só o que vimos, mas também o que minhas mãos apalparam. Um evangelho palpável e visível para o mundo. Já também fala isso. Antes os meus olhos, antes eu sabia de te ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, ser um cristão completo nesses 3 níveis nos leva a ser um cristão mais completo, no sentido da palavra. Se é que existe hoje algum cristão completo, mas a gente caminha, né, como Paulo fala, que prossigo para o alvo. Não estou pronto ainda. O download não está completo, digamos assim, né? A gente nem pode se ensoberbecer e dizer que está. Mas eu estou caminhando para esse entendimento, para essa nova revelação que não uma nova revelação bíblica, a Bíblia é completa em si, mas quando a gente começa a interpretar e ler realmente, abrir palavra, a gente começa a ter alguns insights. E é o que a gente pode passar para vocês abrirem a mente, para terem um mínimo de interpretação bíblica, para que vocês consigam desenvolver o texto por si só também depois. E a partir disso também conseguir ler outros versículos ou outras partes da Bíblia com essa visão. A Bíblia não precisa de interpretação, tá, gente? Não estou falando isso. A Bíblia se interpreta por ela mesma. A gente vai dar um passo além quando a gente consegue ver os avivalistas, né? Como a Giselma estava falando ontem, o que eles interpretaram da Bíblia, quais são suas visões práticas, suas atitudes práticas de fé, sua teologia, a gente lê muito Calvino, seu legado, para servir como base, né? Isso. Não cessou, pra gente né? não se perder, porque um cristão que tem os 3 pontos, gente, a gente começa a entender que é difícil um cristão que tem as 3 coisas se perder. Porque quando a gente estiver indo demais no extremo, os outros 2 puxam. Como já fui puxado várias vezes. Tá estudando teologia demais e tá orando pouco, hein? Tá vivendo pouquinho, hein? Bora sair da teoria um pouquinho, vamos praticar um pouquinho o que leu? Aí vai o ativista, né? O ativista gospel. Opa, tá fazendo demais e não tem tempo para orar, não tem tempo para mais intimidade. Você tá fazendo, você vai começar a fazer coisa da tua alma. Às vezes você tá fazendo a tua obra, não a obra de Deus. 5 atividades na igreja, quando Deus às vezes te chamou só para fazer uma e cuidar bem da tua família, como eu falei ontem, o ativismo gospel, pastores que têm um caso com a noiva, como está ali escrito no livro, ou até obreiros ou diáconos que têm um caso com a noiva também, inclusive caso com a noiva intentando o microfone do púlpito. Quando eu sempre falo isso, só quer microfone de púlpito quem não tem altar em casa. Eita. Eita. Então eu tenho teologia, eu tenho experiência, mas se eu não tiver produzido material suficiente para gerar uma fé prática,
muitas vezes essa teologia vira ideologia. Eu mergulho tanto na ideologia, na teologia e na experiência, que muitas vezes, sem praticar, tudo que eu estudei, tudo que eu experimentei no estudo, sem uma prática, vira uma ideologia. E muitas vezes a gente distorce a Bíblia porque não foi em campo. Eu gosto muito do que... Não pega o coach, tá, pessoal? Coach na mesa do coach, teólogo, psicólogo na mesa de psicologia e teólogo na mesa do teólogo. Então, eu costumo dizer, eu pego uns 60% ali da psicologia, uns 40%, digamos assim, do coach. Já foi bom, tá? Já foi melhor. Mas a gente precisa aprender um pouco também com o que está sendo desenvolvido. E eles chamam isso de skin in the game, que chama pele em jogo. Eu só ouço quem está com skin in the game. É triste ouvir teóricos que falam do que não vivem. Você vê na prática, você vê no olho do cara que o cara está falando algo que não tem. Ele pode até ter a teoria, ele pode até ter as coisas decoradas, mas não flui. Então, o que os jovens gostam de ouvir hoje? Palavras bonitas, de Facebook, de Instagram, de coisa linda, mas que na prática, às vezes, o cara não viveu 10% do que ele está falando. Ele nunca colocou a pele em jogo. Ele fala de um evangelismo que ele nunca foi. E a igreja faz muito isso também. Por que a igreja hoje, por exemplo, está toda recortada e parece um Frankenstein, colocando próteses onde, na verdade, deveriam ser membros da igreja? Porque a diferença entre um membro e uma prótese é que quando, por exemplo, se a Gabi é a perna direita da igreja, e o pastor, e ela sai de uma igreja, e o pastor, e ela fazia parte, por exemplo, do ministério de louvor, se a Gabi é a perna direita da igreja, como membro do corpo, e ela sai, e o pastor rapidamente tem que colocar uma prótese para o corpo continuar andando, e ela é da ministra de louvor, ele vai colocar uma prótese que não flui. E o que a igreja tem feito hoje? Coloca prótese porque funciona. Então a gente tem funcionado, o corpo cristão funciona, mas não flui. Por quê? Tá cheio de prótese, parece um Frankenstein. Porque a diferença de uma prótese é que quando tiver que correr e tiver que fluir, não flui. Por quê? Não tem sangue correndo. A prótese e o sangue para ali. A prótese tem a informação, ela tem os dons, entre aspas, temporários, né? É o cara que assume o ministério sem ter o chamado. E funciona. Tá caindo a conexão? Voltou? Ei, som. Gente, a gente entrando aí, agora no de Gabi. Meu Deus. E o dela tá já descarregando também. Vão entrando aí. Apoiar aqui. Tá carregando, não? Ajeita aí. Paz Senhor, vão entrando, gente. Em nome de Jesus, a gente vai continuar. Vai perder essa oportunidade, né? Em nome de Jesus. O Júnior é meu irmão. Mandei no grupo aqui da família. Violento. Flecha aguda. Pedrada que bateu no olho do demônio. Acho que eu vou continuar. Quem for entrando aí vai pegando o carro andando.
Sim, e a igreja não flui por isso. Muitas igrejas não estão fluindo porque no desespero de colocar, de trocar o carro, de trocar o pneu do carro com o bonde andando, já que não pode parar, porque muitas são uma máquina mesmo de ganhar dinheiro. Então não pode parar, porque a igreja foi aberta com CNPJ, a igreja é mais uma instituição do que algo nascido do coração de Deus. É por isso que pastores hoje, muitos pastores estão suicidando. Porque muitos estão já ainda com a alma pregando. O espírito já foi dali faz tempo. Mas como Deus não anula os dons, né, as pessoas, muitas igrejas, o espírito já foi. Quanto tempo Saul ficou sem a presença de Deus? Só reinou com a presença de Deus por 7 dias. Então a gente confunde muito, né? E os vagabundos até se perguntam: nossa, faça o pecadinho e continua as curas acontecendo, continua fluindo a palavra. Deus não tem compromisso com a nossa santidade, ou com o nosso estilo de vida, ou com qualquer outra coisa. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então até um vagabundo pode falar a palavra e a palavra pode transformar. Não por ele, mas é porque Deus tem compromisso com o que falou. E Deus tem compromisso com a sua palavra, com a sua verdade. Ponto. Então não se enganem. Muitas igrejas que já estão se apagando agora, é como uma estrela. Quando a gente olha para uma estrela, na verdade o seu brilho já se apagou. Bilhões de anos de distância. Então muitos ainda estão com um brilho, porque o espírito vai, mas o fluir ainda continua na alma, porque é fácil aprender a pregar. É só eu pegar uns scriptzinhos aqui, pegar uns trejeitos, uns mantos na internet e começar a falar. E muitos, até Benihim falou uma vez que Benihim se arrependeu em rede pública de televisão nos Estados Unidos, porque pregou uma teologia de prosperidade a vida inteira e depois ele falou: não é isso o evangelho não, desculpa quem me seguiu e me ouviu até hoje. Evangelho é isso, volta ao primeiro amor. Porque quando a gente lê Bom Dia Espírito Santo dele e vê aquele primeiro amor e depois vê e acompanha como ele se corrompeu com o tempo e ele mesmo assume isso, é triste. E muitos homens, e é difícil chegar em rede pública de televisão e falar como ele falou. Porque muitos querem pregar e querem a fama e querem o título enquanto estão pregando, mas não querem se arrepender em público quando o boleto chega dos seus pecados de estimação. Então eles querem tratamento na mesa. Mas pregou para várias nações, pô. Pregou aí o evangelho, pregou a verdade, aí tu cai, tu peca ali, sei lá, traz esposa, separa da esposa, vai dar satisfação para cada igreja que você pregou. Na hora do bem e bom na hora de receber o dízimo tava tudo em paz. Na hora do erro, o que tem? Falar em público. Se o teu ministério é público, que seja público também o teu arrependimento. E isso muitos não querem. A gente quer o holofote quando tá tudo bem, mas quando tá tudo mal, ninguém quer aparecer. Vamos dar um tempinho até ser restaurado. Mas se Deus não zela pela nossa reputação e não tá nem aí, e sim para que ele falou, para Davi, o que você fez escondido eu vou fazer durante o dia. Tô nem aí pra tua reputação. É para que as nações que estão ao redor vejam quem é o Deus de Israel. Então ele não tem compromisso com a nossa reputação. Tem compromisso com o seu nome. E voltando ao tripé lá, para não se alongar muito, se eu tenho só experiência, se eu tenho só teologia, isso pode virar uma ideologia. Aí a prática me chama de volta. Peraí, volta aqui. Você não é o Che Guevara não, cara. Peraí. Ideologia. Porque não tem evangelho prático. E muitas coisas, muito ensino, muita experiência, vão se provar realmente na prática. É o skin in the game que eu falei há pouco. Pele em jogo. Vamos lá. Vamos ver se isso que eu tô falando, se isso que eu tô lendo, se isso que eu tô pregando, vamos ver o fruto durante a vida, de segunda a sábado, se gera fruto para a sociedade, para a família, para a igreja. Já se eu tiver muita evidência, se eu tiver muita prática, se estiver adorando pouco, como eu falei, vai me chamar. Tô muito no manto, no nébias, espera aí. Vamos praticar um pouquinho. Você tá orando em língua e tá mentindo, pô? Como assim? Que espiritualidade é essa de domingo à noite?
E o da teologia, Deus nos acuda. O apóstolo Paulo falou isso quando a galera estava querendo discutir teologicamente, né? Sobre a comida sacrificada a ídolo. Come, pô. Só não coma se o teu irmão menor na fé estivesse escandalizando. Não pare de comer, coma. Ah, mas é indigno, isso é, né? Pedro falou, não, mano, isso é indigno. Quem é tu para dizer o que é indigno, o que eu santifiquei? Mata e come. Frescura. Só pare de comer se tiver poupando alguém. Então, o saber, o ter doutrina, o ter teologia, não promove nada. E nem a experiência. Isoladas, né? Não promove isolada. Porque a teologia só... O que tem feito a teologia ultimamente? Ensoberbecendo. O camarada lê 2, 3 livros de sei lá, calvinista, 2, 3 livros de Calvino, não entendeu nada e já sai debatendo no Facebook e criticando os outros. E quando a gente olha, só o amor edifica. E o que é o amor? Evidência prática do evangelho. Então o cara tem a informação certa, né? Desde o Antigo Testamento. Aí a ordem foi dada, né? Não come, vamos voltando para Pedro ali. Não come carne sacrificada para o ídolo. E aquilo é um zelo de Pedro para os mandamentos. Sim? Só que quando a gente começa a ler muito teologia e não tem vida prática, não tem amor, não tem um envolvimento, uma experiência, uma intimidade com Cristo, como se deve ter, a gente começa a idolatrar a própria lei, que foi feita para nós. E não amar a lei. Não está escrita no nosso coração. A gente não é carta viva. A gente gosta de ler para bater nos outros. Mas a gente não ama ela. E aquilo vira uma guerra, uma arma. Não favorece crescimento nenhum. Não favorece o crescimento da igreja. É só discussão pela discussão. Então Romanos 8, 28 vai falar o quê? Sabemos. Nem saí do início do texto ainda. Acho que vai 3 horas hoje, hein, pastor? Olha só que ele está partindo de um saber, de um ponto de intelectualidade. Ele teve contato lá com a cultura grega. E quando a gente olha o saber grego, é diferente do saber oriental. Conhecimento e o que é a verdade para um oriental, e Cristo era oriental. Ali é Oriente. Uma verdade para um samurai, para um chinês, para um japonês, no Oriente, a verdade é diferente da verdade na Grécia. No Oriente, a galera gosta de ter uma experiência prática junto com o que eles celebram como verdade, e eles estão, a maioria, né, do que está lá como verdade, seja o islamismo, seja o código de samurai, seja o que for, a gente olha os caras se envolvendo de corpo e alma e espírito com todo, e dá a cabeça pela causa, dá a cabeça pela verdade. Por isso que quando Cristo fala conhecer a verdade e a verdade vos libertará, é a verdade falando sobre a verdade. Ele falando sobre ele mesmo. É muito poderoso para aqueles homens, né? Mas por que não transforma a gente? Isso foi poderoso para 12 homens que viveram com a verdade. Foi muito claro para eles. Eles viram que é a verdade. Prática. Demorou um pouquinho, alguns, né? Pedro demorou um pouquinho, os outros demoraram um pouquinho para realmente se converter, como Cristo fala. Quando se converter, vai e fala aos teus amigos, ou teus irmãos. Vai e prega para os teus irmãos. Mas a maioria chegou no final da vida sabendo o que é a verdade prática e estando disposto a morrer por essa verdade. E o saber grego não. O saber grego intelectualizado, filosófico, é subjetivo. Sabemos o que é a verdade. Eu penso, logo existo, né? A gente começa a viajar. Então Jesus mentiu quando ele disse que a verdade nos transformaria? Não. Mas como a mente dele não é ocidental e oriental, quando ele fala conhecer a verdade e a verdade vos libertará, ele já está supondo que a gente vai conhecer a verdade, e quando Deus fala, acho que o falar para Deus é falar e obedecer a mesma coisa.
quando Cristo fala conhecer a verdade, ele já está supondo que as pessoas, conhecendo a verdade, vão ter um envolvimento prático com a verdade. E quando a gente olha para a filosofia grega romana, a romana pegou depois da grega, né, e importamos isso, a gente faz a pergunta, o que é a verdade? E aí pode ter, a gente abre espaço para um monte de subjetividade. Porque o oriental tem uma mente mais íntegra, a verdade nos transforma, ponto. Ele parte de um ponto final, a gente parte de um ponto de interrogação. Verdade é a verdade para eles, ponto final. Vou viver por isso e vou morrer por isso. Verdade para nós é o que é a verdade. Então não temos o evangelho como algo concreto. Evangelho para nós, infelizmente, herdado dessa cultura greco-romana, é subjetivo, é abstrato. Quando Cristo fala o conhecimento, conheceria a verdade e a verdade vos libertará, ele está convicto do que é a verdade. Que é a verdade falando sobre ele mesmo. E nós não estamos convictos. Um exemplo, né? 32 bilhões é a arrecadação, acho que o censo de 2011 falou isso, se não me engano. 32 bilhões é a arrecadação da igreja, somadas hoje no Brasil. Acho que calcularam a evangélica junto com a católica. E menos de 1% disso, se eu não me engano, 97 milhões é aplicado na obra missionária. Ou seja, menos de 1% está sendo aplicado no que Jesus mandou fazer, cumprir o ide fazer nações. Ele não mandou congregar. Apesar de a estrutura ser necessária para nós, 1% do que deveria ser feito com os 100 não está sendo aplicado só 1. Então a gente tem que perguntar. Que ele mandou a gente ir nas nações, mas a gente insiste que é só para congregar. Então o que é a verdade? Será que está sendo a bíblica ou a confortável? É o Deus customizado que eu falei ontem. Às vezes ele me chamou para nações. Mas eu sei o que é a verdade, eu estou convicto e estou disposto? Muitos não. Então é preferível se manter no templo e ser salvo sozinho. Era concreto isso para os 12 apóstolos. Eles tinham de maneira concreta dentro de si o que era a verdade. E o Senhor falou, espalhe-se pelo mundo. E as nações. E os 12 foram. Alguns demoraram um pouquinho mais, né? Paulo puxou o bando inteiro, o resto só queria pregar para judeu, porque é mais fácil, mais confortável. Aí quando começou a perseguição lá, aí ninguém começou a correr para outros países e cumprir o que Jesus falou. Que a gente só quer pregar para nossa panelinha, é mais confortável pregar para um judeu. Pô. O judeu já tem a lei, então é só inserir Cristo. E aí depois teve a confusão lá, né? Dos judeus dizendo que os outros gentios tinham que primeiro se converter ao judaísmo para depois receber a Cristo. Olha a moda que é inventada. E depois Paulo tem que voltar lá e... Não, peraí, pô. Basta crer, a galera tá crendo e tá recebendo o Espírito, tá sendo batizado. Que negócio é esse de judaísmo primeiro? Não tem isso não. É o que aconteceu com Nicodemos. Não queria abrir mão de jeito nenhum do cargo da sua... Pô, sou o maioral aqui dos fariseus, pô, vou sair com esse bando de louco aí, sujeito a ser morto. É difícil abrir mão. E aí Cristo olha, ó, Nicodemo, se você viesse, se você entendesse. Mas prefere continuar, pô. E o saber de Paulo, esse saber de Paulo, nem saímos do início ainda do texto. Olha como é poderoso esse sabemos de Paulo quando ele fala. Ele está convicto. Então ele parte de uma experiência, de algo concreto. Ele tem teologia, ele tem experiência e ele tem prática. Eu sei, aí você só tem teologia. Não, você não sabe. Eu sei, só tem experiência. Não sabe também. Eu sei, só tenho prática. Não sabe também. Então quem sabe? Quem tem doutrina, experiência e evidência. Prática. Essa é a única pessoa que sabe, ou pelo menos começou a saber. Eu acho que eu comecei a saber quando eu tenho as 3 coisas bem formadas e fundamentadas.
Essa, para mim, é a única pessoa que conheceu a palavra e a vontade de Deus, pelo menos na sua integridade, na sua completude. E quando você se aproxima de alguém que tem experiência, intimidade com Deus, né? Que é a experiência. Tem a teologia e tem a prática, é a igreja de segunda a sábado, tem teologia, tem palavra e tem experiência. Oh, a alma chega a salto. Oh, que homem, que mulher de Deus. Então, eu não sei quando Deus está falando comigo. Você não sabe quando Deus está falando com você porque você não conhece a verdade, pô. Porque se os cristãos conhecem a verdade, eles teriam as 3 coisas. Não há dúvida. Por isso que quando alguém fala, é possível você se desviar hoje, eu afirmo com convicção. Olha, quando eu penso em pecar, eu já começo a tremer na base e chorar, porque eu tenho as 3 coisas. Os ataques de Deus de súbito na minha vida, tô aqui do nada, sou arremetido a um espírito de adoração e se fica demais adorando, bora prática, vamos, leva isso a outras pessoas, já vou, quero nem olhar pra cara deles, mas vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo. Vou edificar os meus irmãos. Peraí, tá demais agora com eles, encerra aí, sai daí e vai pra palavras. É um equilíbrio desequilibrado na vida do cristão. Para ser desequilibrado, você tem que ter estratégia. Para ser louco e para ser desequilibrado, tem que ser muito intencional. Porque se a gente deixar levar, se a vida me levar, deixa fluir, não flui, porque às vezes a gente tem que ter um tempo, por exemplo, diário de Bíblia, de devocional, e se a gente não dá uma ordem para a alma, canta a alma. Acordou triste, não quero olhar para ninguém, não quero fazer nada, eu quero ficar só aqui. Acorda a alma. É uma ordem, quando Davi fala isso. Canta a alma. Sai daí. Então, quando Deus encontra um homem, uma mulher disponível de coração a viver nesses 3 níveis, encontrei espaço para interferir na terra, encontrei alguém que quer ser corpo e mão meu na terra. Alguém que está com o coração, com a mente, com o tempo disponível. E quem está disponível de tempo, de coração, de mente, de tudo? Quem está disposto a abrir mão do seu conforto, ganhar um pouco menos, que vai trabalhar um pouco menos financeiramente, abrir mão do sono, como a gente está fazendo aqui. Quem está disposto? Então, como é que eu falei para uma pessoa outro dia, né? Como é que você vai tirar Deus de mim, cara? Você tira meus bens, você tira minha família, você tira a minha vida, você tira tudo, mas quem me afastará do amor do meu Abba, do meu Cristo, do amado da minha alma, Yeshua? Eu tenho experiência, eu tenho evidência e eu tenho prática. Aí você passa a conhecer essa verdade que eu estou te falando. E a verdade começa a libertar. Então não é, eu vou ler a Bíblia porque ela liberta. Sim, liberta, mas sem os outros 2. Sem os 2 fundamentos é só letra. Letra mata. O Jô Soares sabe mais Bíblia do que todos nós aqui juntos. Até o diabo sabe mais do que a gente, do que está escrito, mas não tem a revelação. Não tem o cheiro, não é o cheiro, né? O cheirinho. Essa experiência que eu tô falando é o cheiro. Tem um áudio engraçado que eu sempre mando no grupo. Tem que ter o cheiro, a experiência. A intimidade, é deitar no colo de Jesus. Por o tempo adequado, que é todo momento. Mas imagina Moisés, imagina Abraão, o tempo inteiro eu vou ficar aqui no colinho do meu Abba. E o evangelho não evolui, pô. Se vai infantilizar, sempre falo isso aos homens, aos meninos, né?
vai cantar aba, se abraçando lá no cantinho, se você tiver muito violento. Se você estiver fazendo muito... Não, agora eu tenho que... A Laura Sogueles que me desculpa, mas para meninos não serve muito enquanto eles não estiverem violentos na fé. Pô, não tá fazendo nada. Tá fazendo nada pro evangelho. Ele vai cantar a aba no colinho do aba o dia inteiro, vai infantilizar. E a igreja é infantilizada por causa disso. É um pouquinho polêmico. Então, quando eu tô muito violento, aí eu vou. Aba, eu pertenço a ti. Mas não tá, vai ver hino cristocêntrico. Vai ver o que eu falei ali mais cedo. Tom Molinari, Maranata. Firma o pulso, firma a voz. Olha quando o homem canta, né? E falando da igreja Frankenstein, olha quando homens cantam um coral, como todo mundo sente seguro, treme na base, nossa, testosterona liberada. E a igreja hoje está efeminada, só as mulheres participam dos cultos de oração, homens no cantinho cantando fino. E aí quando tem que agir, não age, não tem. E o maior ataque de Satanás e da mídia é o quê? Deixar os homens anulados, que aí o sacerdote anulado acabou com tudo, acabou com a base. Não tem referência. E por que os jovens estão tão ansiosos? Essa é a resposta. Por que os jovens estão tão ansiosos e depressivos hoje? Porque não sabem. Chama a Gabi aí, cadê a Gabi? Acorda, geração profética. Virou. Gabi, vem cá, Gabi. Acorda, Gabi, vem cá. Responder uma pergunta. Vamos resolver aqui. Metralhadora da unção de Jeová. Se você sabe, realmente, como você leu ali, em Romanos 8:28, como Paulo sabe, você deverá saber onde você estará daqui a 10 anos. Onde você estará daqui a 10 anos, você sabe? É uma jovem que começou a saber. Por isso que eu te fiz a pergunta, porque eu sei que você tem uma noção que sabe. Nós não somos melhores que os outros cristãos, mas a gente começa a saber não o que vai acontecer especificamente, porque a gente não é adivinho. Então, você não sabe daqui a 10 anos, onde você vai estar, mas você tem uma certeza. Porque para os que amam a Deus, o futuro é a coisa mais segura que pode existir. Então, se você sabe que estará com Deus e em Deus daqui a 10 anos, é porque você começou a entender hoje. Você tem três bases, um tripé que te propicia a responder isso. Se você consegue responder hoje que sabe onde vai estar daqui a 10 anos, novamente, não é especificamente o que você vai estar fazendo. Mas eu sei que daqui a 10, você sabe que daqui a 10 anos você estará amando mais o Senhor. Olha o que você falou, as tuas palavras. Eu estarei mais intensa, eu estarei queimando mais, eu estarei quase sendo arrebatada, porque o que eu faço hoje, eu prossigo para o alvo. Olha a certeza. Tem um fato bem interessante de um missionário chamado Jim Elliot, nas tribos canibais. Fica ali por volta do Equador. Na década de 50, eles começaram a fazer incursões missionárias, né? Sobrevoou ali os índios, eram perigosos canibais, na década de 50. Começaram a mandar uns presentes para os índios, eles aceitaram. Deram a positiva, não, pode vir, pode descer aqui. Cola com nós aí que tamo junto.
E entre eles estava um missionário chamado Jim Elliot. E eles desceram, né? Foi o Jim Elliot, e depois de meses se comunicando, eles desceram, fizeram a base missionária lá próximo. E ele foi com outro missionário e eles foram e não voltaram mais. Foram encontrados esquartejados depois de uma semana que desceram lá. Levaram presente, tentaram se comunicar, mas não. O instinto dos índios falaram mais alto. Aí você manda a notícia, né, para a base missionária que estava ali próximo, instalada. Ó, os índios mataram os missionários. E a irmã de Jim Elliot, disse, não sairemos. Não vamos sair daqui não arredamos. Vamos continuar. Nós iremos traduzir a Bíblia para todos esses idiomas aqui. E eles continuaram a comunicação por anos. E entre eles, lá, quando o Jim Elliot foi morto, estava o filho dele, que tinha 5 anos na época. E aí, como você fala para uma criança de 5 anos, ó, o teu pai foi ali foi evangelizar para os índios e o Deus dele para os índios e morreu. Simplesmente você não fala, né? Depois de 10 anos, aquela criança ali voltou com 10 anos de idade para os Estados Unidos. Aquele jovem muito inteligente continuou, né, estudando. A tia não desistiu, continuou fazendo comunicação com a tribo e se comunicando com o filho do Jim. A tia lá conseguiu traduzir a Bíblia para o idioma dos índios, conseguiu entrar com o evangelho lá. E o filho de Net, ele voltou depois, com 16, 18 anos. Fala isso lá no livro. E esse jovem, que teve o seu pai morto, não desistiu do evangelho. Ele desenvolveu uma tecnologia que permitiu que o evangelho se espalhasse mais rápido lá entre as tribos. Né? Jovem muito inteligente. E aquele homem com 16, aquele já, considero homem já, né, com 16 anos, ele foi batizado pelos 3 índios que mataram o pai dele. Então, quando a Bíblia fala que tudo coopera, me desculpa, mas não é para qualquer Zé Ruela que ela tá falando. Porque o texto diz, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Aí você tá todo nervosinho aí em casa, porque o boleto tá atrasado 2, 3 dias, questionando Deus, aluguel atrasado. Todo blasfemo porque o cheque voltou, porque a conta tá atrasada, por causa de coronavírus, porque morreu alguém da família, todo blasfemozinho. Todo inteligentão porque lê um ou 2 artigos na internet e tá se achando já. Então Paulo fala disso, sabemos. Será que sabemos mesmo? Nós não estamos prontos para as coisas do Senhor. Para evangelho, não. Para coach, sim. Para evangelho, não. Um pouquinho de unção e a tua vaidade já vai lá em cima. Um pouquinho de liderança e você se já acha o apóstolo dos últimos dias, é um pouquinho de nada. Você se acha alguma coisa. Então olha só que segurança Jim Elliot, o missionário, tinha ao descer lá da aeronave, falar com esses índios e sair vivo. Qual é a segurança que ele tinha? Que loucura, cara! Negligência, estupidez, o mundo vai falar. Mas deixa eu falar com você, nada é perdido onde Deus é amado. Tudo é experiência. Guarda isso. Nada é descartado aonde Deus é amado. Aí a gente começa a entender o verso. Opa, tudo coopera. Será que Net tinha convicção que ele ia lá e os índios seriam convertidos? Que o seu filho, 11 anos depois, com 16 anos, seria batizado pelos mesmos índios que o mataram? Martim Lutero vai dizer, eu não tenho nenhuma certeza sobre o meu futuro, mas eu descanso nos braços soberanos daquele que me guia. Nenhuma certeza, mas descanso.
Então deixa eu ajudar você para você ter uma certeza de onde você vai estar daqui a 10 anos. Não precisa saber. Desde que você tenha plena certeza hoje que você ama a Deus e é amado por Ele. Isso, ser amado por Ele, é outro fator. É descobrir sua identidade em Deus, que é de filho. E ao descobrir, você descobre também que é amado. Muitos não sabem nem sua identidade, veja lá o seu chamado. Então, quando tudo falhar, vai haver uma profunda âncora que não vai deixar o teu barco afundar. Eu amo a Deus e sou amado por Ele. Ponto. Âncora. Identidade. E aí ele vai continuar falando lá na sua palavra, porque eu amo, todas as coisas cooperam ao meu favor. Por quê? Porque eu amo. Então, quando a gente vai para astrologia, os outros coisas que falam ao redor do mundo, o segredo, né? O universo vai conspirar ao teu favor. Não preciso do universo conspirando a meu favor. Eu preciso só amar a Deus e ser amado por Ele. A segunda coisa já acontece. Eu já sou amado por Ele e já sou filho dele. Então olha a lógica, a equação, a nossa teologia vitoriosa não inclui isso. A nossa teologia famosa vitoriosa não inclui isso. Que estupidez dessa, cara? Aleluia! Eu sou tão santo, eu sou tão filho, eu sou tão próspero, tão tudo. Me vitória, que você não consegue perceber que o seu problema de hoje não será somente a solução de amanhã. Problema hoje que você chama de problema pode ser a medicina de Deus para uma geração toda daqui a alguns anos. E a gente está chamando de problema. E para piorar, né? Se é possível piorar. O homem que mais matou o Jim Elliot, digamos assim, né? O que comeu mais 70% do canibal. Os outros comeram 15, o outro 15. 3 índios. Esse que comeu 70% se tornou pai na fé do filho do Jim. Era ele quem mentoreava o filho do homem que ele comeu 70%. E o filho fala, né? Sim. Tem propósito, tem chamado. Sim, alguns momentos ele deixa. Alguns momentos vamos ter, sim. Momentos de contemplação, de alegria, né? Não chamo de felicidade. Mas de alegria, porque a alegria é uma pessoa. A gente descansa nele, a nossa alegria é nele, é tudo pra ele, tudo por ele. Saiu daí, a tua alegria é o quê? Nos bens que ele pode dar, aí começa a dar... Pô. Ah, expectativa no meu Deus da vitória. Aí eu canto vitória o dia inteiro, a vitória não vem, porque não tá pronto. Você tem caráter para sustentar a vitória que Deus tem para você? Deus até tem, mas você tá pronto? Não tá. Aí Deus não dá, por quê? O filho em nada difere do escravo. Vai dar um carro para um filho? Se matar e matar outro no meio do caminho? Porque o cara que matou, vamos dizer assim, né? O filho do Jim fala, né? O homem que matou meu pai, eu não tive o amor do meu pai. Mas ele se tornou um pai para mim. E aí o cara que mata o teu pai se torna o teu pai, né? Na fé. Teu mentor. E você em crise aí porque o teu aluguelzinho tá atrasado, o teu boletim voltou. O cheque voltou. Não estamos prontos para o evangelho. Estamos prontos para autoajuda, como eu falei. A gente tá pronto para pagar R$70 para ir ver o Dave Leonardo pregando com maquininha de fumaça e luzes. Mas pra ajuda do alto, não. Pra autoajuda, sim. Ele tem feito um belíssimo trabalho, tá? Mas pra cristão raiz, que já passou da 4ª série, vamos comer umas coisas mais... Vamos comer uns arroz com feijão, né, gente? Então, se você tem a Deus... Se você ama a Deus, teus problemas não estão vindo à toa. Você pode guardar isso no coração, hein? Responder pra você hoje, você ama a Deus?
Porque se você ama, teu problema não é acaso. Porque o problema é te levar para esse lugar. Esse lugar de quê? Sabemos. Porque Deus está te dando problema para que você saiba. Ora. E como é que eu vou saber? Palavra, experiência e prática. Evidência. E essa palavra, evidência e prática não vem quando tem solução. Quando Deus dá resposta. Porque a solução é o quê? A hora do relax. Já percebeu? Opa, resolveu. Opa, tudo certo. Não preciso fazer mais nada. Ó. Resolvido a minha vida. É a cena que sempre falo, né? Meu irmão tá aí. Ele gosta também do filme 300 de Esparta. Primeira batalha que Leônidas consegue vencer com seus 300. Todos comemorando, né? E só o rei lá, lúcido, sabendo que era só o início. Mal começou. E todos os outros comemorando. E a gente gosta de comemorar a vitória e ficar nela, no relax. Somos desse. Passamos meses orando para Deus, ele faz um pequeno milagre, um milagrezinho ali, a gente relaxa. Opa! Deus de milagres, Deus de promessa. Amo. Mas cuidado. Mal começou, pô. E a gente não percebe que o diabo perdeu ali uma pequena batalha, mas a guerra mal começou. O diabo é multiforme, o reino dele é inteligente. Ficou forte numa área, pode preparar, ele vai atacar de outro. Esquece. No mundo tereis aflições, se acha que Deus não poupou seu filho, vai te poupar das aflições. Fala, Gabi. Ou isso, né? Ou relaxa, ou contempla, ou fica ansioso demais pelo próximo, e próximo, e próximo. Dois extremos que a gente tem. Ou relaxa no primeiro e fica com uma mentalidade pobre espiritual, ou é tão ganancioso e não ambicioso, tá? A gente tem que ter ambição espiritual, buscar os dons com diligência. Mas a gente é tão ganancioso que a gente não para. É o nosso Deus garçom que vai estar sempre fazendo milagres maiores. E o que a gente prega nas igrejas de domingo à noite? Deus tem coisa grande para você. E é uma coisa maior do que a outra, porque nunca acaba. É sempre a mesma coisa. Pera aí, pô. Quando a gente vai pra Bíblia, às vezes não tem coisa grande pra mim, não. Tem morte. Tem ser um Jim Elliot nas tribos urbanas e pregar o evangelho e não dar nada bom no início e já ter a cabeça decepada. Para gerar uma transformação social e uma medicina social, para que outros índios ali ao redor tem que ter o primeiro. Alguém vai ter que dar a cabeça primeiro, ué. Que eu seja o primeiro da fila. Olha uma oração perigosa que eu falei ontem. Quem quer fazer essa? Me põe, Deus. Onde tiver que ter o primeiro da fila, que ninguém tiver coragem, me coloca lá. Tô nem aí. Opa. Alguém disponível? É sério? Oração perigosa? Pergunta cara, oração cara? Ninguém quer fazer oração cara. Então o sofrimento não é vontade de Deus. A vontade de Deus é o quê? Falar ali, o que continua o verso. Ser a imagem do seu filho. Mas o sofrimento serve não só para Deus como didática. Não há aprendizado voluntário. E por isso que ele promove o sofrimento, para a gente aprender. A palavra fala que Cristo aprendeu obediência por o que sofreu. Aí a gente vai olhar para a nossa natureza corrompida, afetada ali pela natureza adâmica, óbvio. E aí a gente ainda coloca a autoajuda no meio. E aí a gente acha que a maturidade vai vir só dando glória na igreja domingo à noite. Não, a maturidade vai vir com a palavra. Tem momento que vai ser de crise, tem momento que o cheque vai voltar, o aluguel pode atrasar, pode acontecer o que quiser. Tem momento que vai dar tudo errado. E a única teologia saudável para mim, ultimamente, para ser bem sincero, foi essa do chão da vida. Quando eu estava bem, eu não ouvi.
Mas quando Deus me puxou o tapete do segundo andar, aí eu aprendi. E eu vi que eu sou um filho amado pelo que sofri e pelo que apanhei. Porque qual é a vantagem de Satanás? Te deixar subir com teus erros, com teus pecados de estimação até o 20º andar. E se você não tiver nenhum intercessor por você, se você não tiver o mínimo de bom senso para olhar para si mesmo e ver que está indo para um precipício, Satanás gosta de te puxar do 20º, porque de lá você se esbagaça no chão. Compensa para Satanás me puxar? Com certeza. Não compensa para ele me puxar do segundo, eu vou quebrar uns ossos e vou me converter. Para Deus compensa, que eu vou aprender. Para Satanás quer te matar. Então Deus não quer essa teologia alienada, pare de sofrer. Placa, né, de uma igreja. Pare de sofrer, uma placa bem grande. Ele quer a teologia de um homem que escreveu Filipenses, que fala, sou grato pelo dinheiro. Eu aprendi a estar contente com toda e qualquer situação. Eu sei ter muito recurso e sei também passar fome. Eu sei andar de carro, mas também sei andar de ônibus. Eu sei o que é ir no Outback, mas eu também sei o que é comer um ovo com gratidão. E quantas vezes? Porque não é qualquer ovo. É o melhor ovo da cidade, porque é com a bênção do Senhor. Eu sei dessas experiências profundas que eu falei aqui. Eu fico meio que até começa a mexer comigo. Essas experiências profundas vão levando a gente para esse lugar de saber. Sabemos que todas as coisas cooperam para os que amam a Deus. E voltando, né? Só para fixar mais a palavra, o cara da letra vai dizer sabemos. Aí meio-dia, lê qualquer outra balela fora da Bíblia, agora já não sabe mais nada. O cara do aleluia, da experiência, eu já fui esse cara também. É o sabemos na hora do culto, domingo à noite. Opa! Na hora do monte, na hora do nébias. Sei. Tô rodando aqui, mano. Aí de manhã, no primeiro atrito com a esposa, ou com as contas em atraso, com a realidade da vida, não sabe mais nada segunda de manhã. E o cara da evidência é o que eu falei ontem, né? Empresário que chega na BMW domingo à noite. No meio da semana, vem pro culto, né? Um culto no meio da semana e um culto no domingo, estaciona lá. No final do culto, obrigado, Senhor, por essa palavra. Deixa eu bater o cartão aqui, né? E quando é segunda de manhã, Deus, muito boa palavra, mas vamos trabalhar, né? Porque depende tudo de mim. Deixa eu resolver meus problemas aqui com o meu braço. Não sabe. Então esse é os 3 extremos. Se você tiver com os 3 completos, eles te amparam, biblicamente. Eu sei. Espiritualmente, eu sei. Experiência. E prática, evidência, eu também sei. Sei tanto que eu vou orar como se tudo dependesse de Deus. Mas eu vou agir como se tudo dependesse de mim. Servo fiel. É ser bipolar? Um pouco. É loucura. O cara ora por milagre. Eu oro por milagre. E acontece. No tempo de Deus, da forma de Deus, às vezes não acontece. Tudo bem, quem passa vergonha é Satanás se não acontecer. Por que a gente não ora? Medo de reputação, o que vão falar de mim? Gabi já viu alguns milagres aconteceram nas vigílias. E eu não tô nem aí. O que vão pensar de mim? Mas me alimento como se tudo dependesse de mim para a minha saúde, pô. Porque eu oro por milagre, agora eu vou tomar Coca-Cola o dia inteiro e me alimentar que nem um tolo? Pera aí, pô. Então a gente pega as coisas espirituais e quer que Deus seja um garçom nosso. Tem coisa que ele mandou a gente fazer e a gente quer depender dele para tudo. Sim, a gente é totalmente dependente, mas ele espera o mínimo de um cristão, de um filho. O mínimo que ele espera de um filho maduro, ruios, do grego, é isso. Porque é bonitinho, filho de 5 anos. Menininho de 3 anos fazendo xixi no cantinho, a gente dá risada. Que bonitinho, não sabe ainda. Não sabe. Agora olha para um de 13 ou de 14 da idade da Gabi fazendo a mesma coisa.
fazendo xixi no canto da sala do pai, onde deveria estar ajudando o pai a organizar a casa. Tem nada bonitinho, acabou a graça. Amém? Nada. A vontade soberana não anula a nossa responsabilidade como cristãos. De ser transformadores sociais, de ser... Tá acabando a bateria de alguém? Não. Não anula a nossa responsabilidade. Falei isso ontem. C.S. Lewis falou, sofrimento, no seu livro, Cristianismo Puro e Simples, sofrimento é o megafone de Deus a um mundo surdo. Deus quer falar na prosperidade, não ouvimos. Pelo menos 90% de nós não ouve na prosperidade. Sobrou um pouquinho, ganha 10 mil por mês, sobrou 1.000. A gente não pensa na agenda de Deus. Pensamos no luxo. Não, vou fazer um upgrade aqui no meu carro, vou fazer não sei o que no meu... Deus, sobrou aqui. Quem que tá pensando na agenda de Deus? Muito poucos. Aí vem o sofrimento. Porque no sofrimento a gente recorre. No sofrimento a gente depende de Deus. No sofrimento a gente clama. Não é a vontade de Deus, não é o plano A, mas é o plano B. Não agradeci no plano A quando estava tudo bem, quando o boleto não estava atrasado. Problema. E mesmo usando o megafone, muitas vezes Deus não consegue falar ao nosso coração porque a nossa voz interior, as vozes ao redor estão mais altas. Então não é que Deus não fala. Deus não tem falado mais nessa geração. Deus se calou. Não, ele continua falando. É que a nossa voz do dia a dia, a nossa voz interior, ansiosa, depressiva, louca, frenético, vou produzir mais, seja a melhor versão de si mesmo, vamos produzir, vamos trabalhar, vamos não sei o quê. E quando Deus quer, seria somente um período de silêncio para você conseguir ouvir a voz dele. E muitas vezes não é porque a gente fez algo de errado que Deus vai promover o sofrimento. Muitas vezes é porque ele tem um upgrade na tua vida espiritual. O cara fez tudo certinho, trabalhou tudo certinho, pagou os impostos em dia, bate o ponto na igreja, faz tudo certo, mas Deus promove o sofrimento. Porque ele sabe que no sofrimento a gente aprende mais. Então, muitas vezes a gente julga o que ele fez para estar sofrendo daquele jeito. Muitas vezes não fez nada, gente. Calma. É só Deus dando um upgrade no camarada, relaxa aí. Sofrimento é treinamento. Lembra de Mike Tyson? Eu sempre falo isso. Mike Tyson, né? Os mais velhos lembram disso. Chegava sexta-noite, era até sem graça, né? A gente pegava a pipoca, começava a luta, 20 segundos depois, um minuto depois, campeão. Tinha nem graça. Por quê? Mike Tyson treinava, acordava 4, 5 da manhã, treinava. Vamos lá, mais uma luta, venceu o Mike Tyson, sou Mike Tyson. Aí, ninguém me bate. Aí começou. Uma vida totalmente desregrada, bebedeira. Não, pô, sou Mike Tyson. Treinar não. Sofrer, não, já ganho de qualquer um. Aí virou essa piada internacional que virou, fazendo uns filmes de quinta categoria para se sustentar. Acho que agora ele criou uma empresa aí que vende até derivados da maconha medicinal. Está conseguindo algum lucro. Já quando a gente olha para aquele lá do basquete, né, é outro esporte. Qual que é o nome? É Michael Jordan, né? Ele terminava os jogos e eu não tô lembrado agora de quantos arremessos ele fazia depois do jogo. Todo mundo ia pro hotel descansar com suas banheiras, suas jacuzzis. E ele ia no final do jogo dar de 3 a 6 mil arremessos. Se o jogo terminasse às 11 da noite, ele ficaria até umas 3, 4 da manhã fazendo arremessos de 3 pontos. E aí na hora dos próximos jogos, tinha aquela facilidade maior. Sofrimento é treinamento. Parou de sofrer, parou de aprender. Então talvez o sofrimento seja uma conspiração divina dizendo: eu quero te elevar ao nível. E aí, se não bastasse, né? Muitas vezes Deus faz um círculo de sofrimento pra gente. Aí o diabo olha, não acha o suficiente, faz outro círculo. E aí a gente já tá aqui, ó,
tomando pancada de Deus. Satanás, opa, o outro lado ali. E eu falo sempre aos jovens, deixa bater. Só encolhe os braços, coloca braço pra não me fala no filme, né? Na cara não, pra não estragar o velório do Tropa de Elite. Só coloca a mão, as duas mãos na cabeça e não saia desse lugar onde você está. Só não peque. Ah, não consigo fluir espiritualmente, não consigo adorar. Minha vida tá, olha só. O caos que tá. Só agacha e coloca as mãos para não estragar o velório. Porque quando você levantar, você vai levantar muito violento. Só não peque. Só não peque. Porque olha só o que a gente gosta. A gente gosta de pedir a Deus as nossas petições. Pode olhar. A gente quer que Deus eleve na nossa necessidade. Deus, eleva o nível aí. Aumenta o salário. Aumenta a prosperidade aí. Mas a gente não pede para aumentar o nosso nível de comportamento, o nosso nível de elegância. Olha só que reflexão que vocês não tiveram. Você está pedindo a Deus para elevar o nível na necessidade, mas não ora para elevar no procedimento. Deus, me dá uma força aqui para estudar para essa prova. E aí vai exigir uma prática. Por quê? Exige? Ah, você quer força para estudar, Gabi? Senta aí que eu vou te mostrar. Vamos lá. Tô contigo, Deus. Ô, glória. Aí começa a estudar, fazer a fórmula, resolver os exercícios, porque ele conta também com a tua diligência, com a tua, né? Depende completamente de Deus, mas tá fazendo como se dependesse tudo de você também. Aí, misteriosamente, ela tira 10 na prova, olha só. Ou é correto orar no dia da prova? Deus, me ajuda aqui, porque, né? O senhor sabe que eu não tive tempo. Não sei, não. Não tem responsabilidade nenhuma. Tá com 14 anos, não trabalha e não estudou por quê? Não tem conta nenhuma pra pagar. A única coisa que você tem pra fazer é tirar 10 nessa prova pra ser como um Daniel na Babilônia, pra dar o exemplo. Olha só os cristãos como são sábios. Nossa. Mas não. Ao invés disso, muitos estão colando na prova, deixando o nome de Deus dos cristãos famoso. Pastores que não pagam as contas e boleto atrasado e deixando o nome na praça de Deus. Não se trata dele, se trata de como estão chamando o nosso Deus. Deus não está nem aí para a reputação deles. Então a gente só quer agir quando o problema chega. Mas crente sábio não. Crente sábio vive de maneira antecedida. A gente não tem que esperar o problema chegar. Eu não tenho que orar para Deus me prosperar. Eu tenho que orar para dizimar melhor. Deus, me ajuda a dizimar melhor aqui. Me ajuda a ser tua mão aqui na terra. Aí sim, opa. Aí misteriosamente Deus faz o milagre. Então eu tenho que ser radical no meu procedimento, não no que eu vou ganhar. Se não ganhar, glória a Deus também. Então eu trabalho de maneira antecedida, estudo de maneira antecedida e faço tudo de maneira antecedida para que o problema não precise chegar. Sim, eu me alimento hoje bem, saudavelmente, porque eu sei os problemas que chegam. Eu me exercito e me alimento saudável porque eu sei os problemas que gera. Então eu vou fazer o quê? Eu vou viver vou viver que nem um louco, comendo qualquer coisa, e depois, quando o problema chega, preciso de oração. Sim, a gente ora para os que não têm sabedoria, para os que, né, acidentalmente ali. Mas se eu sei e eu entendi isso, o meu dever é praticar e depois levar para vocês, para quem quiser ouvir. É uma responsabilidade. E aí quando vem o milagre, quando Deus provê o milagre, Satanás vê a movimentação, mas ele não entende o que está acontecendo. Vou orar baixinho aqui para Satanás não ouvir. Ele não lê minha mente, gente. Não mora... Que loucura. Ele não sabe o que Deus tem para você, mas ele vê as movimentações. Opa, Deus tá liberando ali. Deus elevou o nível de sofrimento. Aí já acende uma alerta nas trevas. Opa, parece que Deus tem alguma coisa com aquele ali.
O cara tá fazendo tudo certo, tá sofrendo ainda, pô. Vamos lá aumentar o nível de sofrimento, acabar com o casamento dele, acabar com tudo pra ver se... Porque se ele subir dali, fica ruim pra nós, vai dar ruim pra nós. Vamos aumentar o problema. Aí acaba. A torneira do recurso financeiro seca. Porque a vantagem de Satanás é te tirar desse lugar. Ele quer te bater tanto até estragar o teu velório. Porque Deus sabe a medida de te bater. Satanás não, ele quer acabar com tudo para estragar o velório mesmo. E aí muitas vezes a gente cansado, apanhando ali 5 anos, às vezes faltava, né? Tem essas palavras, né? Faltava um dia. E aí você ouve a esposa de Jó. Blasfema esse Deus e morre, cara. 5 anos aí sofrendo. Aí você tá 5 anos no sofrimento, vai e peca, porque não aguenta mais. Como assim não aguenta mais? Se a Bíblia fala, lá em Romanos 8, 28, se não cansar... É o 28, né? Romanos 8, continua lá. Se não cansarmos de fazer o bem. Quem que fica 5 anos sofrendo e não blasfema contra Deus ou não peca? Aí você vai olhar. Cara, tinha tanta coisa para aquele camarada. Ele não entendeu o processo. E não tem, gente. Não tem super-homem gospel. Mas assim, vocês têm que entender. Como eu falei ontem, né? Das férias. Às vezes você não vai ter força para nada. Você tá apanhando ali há anos. Tem hora que eu também não tenho força para nada. Só tenho força para dormir. Acordar e falar assim, eu vou dormir mais 10 horas. Não tô com força para nada hoje. Tem dia que você olha para tudo ao redor e vai... Nossa, que encheção de saco tudo isso aí. Tem dia que você acorda e principalmente a mãe de família aí, a Giselma, vai entender o que eu tô falando, que você quer entrar em coma de 7 dias assim, sem olhar pra cara de ninguém, fazer nada. Nada. 7 dias de coma assim, dormindo, ó. Coma induzido. Porque tem dias que você não vai ter força pra fazer nada e nem precisa ter. A Bíblia não manda a gente ser forte. Paulo diz que é na nossa fraqueza que Deus nos daria força, então o que a gente tá querendo ser forte? Não precisa ser forte. A força da nossa fé é a nossa vulnerabilidade. A minha força é a minha vulnerabilidade. Meu coração aberto, disponível. Um crente que não é vulnerável, não é crente. O cara não é vulnerável a perdão. O cara não é vulnerável a chorar. O cara não é vulnerável na adoração. Ele não tem sensibilidade nenhuma. Então, o dia que você não conseguir fazer nada, só não peque. Coloca as tuas 2 mãos aí, deixa quem quiser bater. Não sai do lugar. Muitas vezes eu não tenho força de dizer nem Senhor, eu te amo. Muitas vezes eu não tenho motivação nenhuma para acordar e falar bom dia, Espírito Santo. Como fala Benihim, que ensinou no seu livro Bom Dia, Espírito Santo. E eu faço todos os dias, mas tem dia que é tão cínica e tão hipócrita que... E Deus quer que a gente seja sincero de coração e fale bom dia, Espírito Santo. Bom dia. Me ajuda aqui, Senhor. Vulnerável. Sincero, de coração, honesto. Aí eu acordo mal e vou... Bom dia, Espírito... Bom dia nada. Tem nada de bom dia. Bom dia pra quem, né? Quando alguns falam bom dia pra quem? Mas se a surra acabar e você estiver no mesmo lugar, se o dia mal acabar e você estiver no mesmo lugar, apanhou e não pecou. E não é pecado... Tô falando de pecados fundamentais, tá? Pecados que levam à morte. Não tô falando de pecado diário, que todo mundo é pecador. Pecadore. Italiano chegando. Pecadore. Às vezes vem uns bugs por causa dos idiomas, vem umas palavras totalmente aleatórias assim. Então fica no mesmo lugar, apanhe o que tiver que apanhar, mas quando você ficar bem, eita, um homem quando vem dá surra e se levanta. Super-homem não é crente, tá, gente? Não acredite nisso. Alguém que cai e levanta logo em seguida com seus 32 dentes sorrindo. No evangelho não é assim, gente. Precisa de um tempo no chão da vida, precisa de um tempo.
E como que eu vou saber? Palavra, experiência e evidência. Eu vou para o livro, eu vou para a Bíblia vai me gerar uma experiência, o cheiro com Jesus, a intimidade, cabeça no colo de Jesus, e logo em seguida isso tem que gerar alguma coisa, tem que me levar a uma evidência, uma transformação. Tem que ter as 3 dimensões, corpo, alma, espírito. E muitos se desviam porque só tem uma faceta, só tem um pilar, só tem uma base de tripé. Eu só sou da teologia, o outro eu só sou da prática, é experiência, é nébias. Ó, teólogo de Facebook, ó, não sei o que, esses caras querem discutir palavras. O outro, ó, só faz a obra, mas não estuda, não coisa. Por isso que a gente vê tanto cristão incompleto. Só tem uma base, não tem os outros 2 fundamentos, ou só tem 2 e não tem o outro puxando para completar. Tripé, aí só tem 2, qualquer coisinha, ele até se sustenta em uma dimensão. Ele vai reto, né? O 2, né? Mas aí quando bate um vento lateral, só tem 2 pés, cai, não tem tripé. Aí a gente não reflete nessas coisas. Quem tem os 3, gente, ó, pensem, quem tem os 3 não se desvia. Quem tem os 3 tem até motivo para odiar a igreja de 4 paredes, esse troço louco de gente louca que eu amo. Palavra, experiência, prática. Então vamos ser vulneráveis nesses dias, fica a dica. Vamos congregar, aguente os processos. Só não saia do lugar, só não peque. Quando você levantar, você vai levantar violento. Não fiquem sozinhos. Satanás ama ovelha desgarrada, desigrejada. Então é difícil participar hoje de uma igreja com a loucura toda que tá, mas é o que funciona. Corpo de Cristo. E eu sou extremamente sociável, barulhento, amo adoração, mas tem dia que eu não quero nem, como eu falo sempre pra Gabi, né? A Gabi tá acostumada já que eu falo isso na cara dela. Tem dia que eu não quero nem olhar pra tua cara, eu quero ficar aqui com o meu livro, com a minha Bíblia. 24, depois 72 e depois 200 horas de adoração e intercessão. É que Giselma, os jovens olham para mim e acham que, nossa, se o Ângelo tivesse aqui, se a gente se juntasse, eu ia virar um giraia espiritual, ia pegar essa fé, essa unção que ele tem por osmose. Nossa, um cara tão espontâneo, alegre. Não sou, não. Se viver comigo, eu só vou dar bom dia no máximo. Ó, tá bom. Uma sardinha enlatada. Muito difícil ter acesso a mim. Chato. Metódico. Não vai ter nada de osmose. Não vou dar óleo pra ninguém. Vão tudo buscar e vão comprar seu óleo. E aí, se Cristo voltar de madrugada e não tiver cheio de óleo aí. Já falei isso. Acham ruim. Não tem espiritualidade terceirizada. Unção terceirizada. Óleo não vai emprestar para ninguém. Vai buscar. Vai minerar. Dá trabalho. A intimidade é o cheiro. Então é isso, gente. Experiência, palavra, prática. Ninguém consegue me desmembrar do corpo, ninguém consegue... é muito difícil um cristão se desviar se ele tem essas 3 coisas, porque ele tem base. Meu celular descarregou, Ângelo. Sim, minha mãe não aguentou o rojão, não. Tá indo dormir. Vou dar aula amanhã cedo. Tchau, Pai do Senhor.